Olá, eu sou o João Marcos e no vídeo de hoje irei abordar introdutoriamente o caso da cidade de Valença, no Piauí, em que vereadores tiveram suas chapas cassadas por fraudes à cota de gênero. Bem, tudo começa nas eleições de 2016, quando inicialmente a coligação Nossa União é com o Povo interpôs recurso contra as votações. Posteriormente, o segundo recurso foi feito pela coligação Compromisso com Valença 1 e 2. Essas duas coligações interporam recurso. E, por terceiro e último, o recurso foi feito por vereadores não eleitos da coligação Compromisso com Valença 1. O começo de tudo se dá quando a Nossa União é com o Povo começa a desconfiar de fraude na cota de gênero com relação a candidaturas femininas. O fato este se dá quando algumas das candidaturas escolhidas em convenção não praticaram nem atos de campanha e nem sequer votaram nelas mesmas. Da parte da coligação Compromisso com Valença 1, dos 13 nomes lançados, 9 eram homens e 4 mulheres. Porém, das 4 mulheres, Maria Neide da Silva Rosa e Ivaltânia Vieira Nogueira Pereira da Silva foram pedidas a serem consideradas fictícias pelo recurso interposto pela coligação Nacional. E já na coligação Compromisso com Valença 2, dos 16 lançados, 11 eram homens e 5 mulheres, sendo Georgia Lima Verde Preto, Magali da Silva Costa e Maria Eugênia de Souza Martins pedidas a serem consideradas fictícias. Com esses pedidos, então, deu-se o julgamento em primeiro grau. Boa tarde, pessoal. Agora, após essa introdução de João Marcos, darei início à exposição da primeira recorrente, que foi a coligação Nossa União é com o Povo, e esta ajuizou, né, a ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, em desfavor de todos os candidatos a cargo de vereador, né, tanto pela coligação Compromisso com Valença 1 e Compromisso com Valença 2. Além disso, ajuizou em favor também, em desfavor, na verdade, de Maria da Conceição Cunha Dias e Benedito Gomes da Silva, os quais foram os vencedores do pleito majoritário, com 37,51% dos votos na cidade de Valença, Piauí. E quais foram os argumentos utilizados? O primeiro foi o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, em que diz: qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Claro, obedecendo o rito expresso no próprio artigo. Além disso, também foi utilizado como fundamento o artigo 10, parágrafo 3º da Lei de Eleições, o qual vai falar sobre a cota de gênero em relação aos 30% mínimo e 70% máximo entre a diferença de gênero para a candidatura nos partidos políticos. E quais foram os argumentos utilizados pela coligação Nossa União é com o Povo? O primeiro foi em relação à fraude à cota de gênero, que não foi respeitado os 30% mínimo das candidaturas femininas, tanto da coligação Compromisso com Valença 1 e 2 também. Por quê? Algumas não praticaram atos de campanha, sequer compareceram às urnas, não receberam votos ou ainda tinham laços familiares próximos com outras pessoas que estavam disputando o mesmo cargo. Em relação à coligação Compromisso com Valença 1, esta tinha 13 candidatos, né, para o cargo de vereador, em que 9 eram homens e 4 mulheres. A coligação Nossa União é com o Povo aduziu candidatura ficta para 2 das 4 mulheres do partido, as quais foram Maria Neide da Silva Rosa e Ivaltânia Vieira Nogueira Pereira da Silva. Já em relação à coligação Compromisso com Valença 2, a coligação Nossa União com o Povo aduziu
dos 16 candidatos, sendo 11 homens e 5 mulheres, aduziu candidatura ficta a 3 mulheres, as quais eram Georgia Lima Verde Brito, Magali da Silva Costa e Maria Eugênia de Souza Martins. Tanto que essa Georgia Lima Verde Brito, ela era funcionária pública da cidade e ela recebeu licença do então prefeito, o qual apoiava as candidaturas que foram aqui citadas, para que esta Georgia Lima Verde Brito pudesse se candidatar pela coligação Compromisso com Valença 2. Nesse sentido, em primeiro grau, o que ficou decidido? Reconheceu-se a fraude, a cota de gênero, quanto 2 das 4 candidatas da coligação Compromisso com Valença 1 e também de 3 das 5 da coligação Compromisso com Valença 2. Sendo assim, como restaram apenas 2 candidatas em cada coligação, foi necessário recalcular a cota dos 30% para excluir os homens que ultrapassavam a cota, para entrar justamente no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei de Eleições. Então, o critério utilizado para essa retirada foi retirar os candidatos que obtiveram o menor número de votos. Por conseguinte, cassaram-se os registros tanto das cinco candidaturas femininas, que foram vistas como fraudulentas, além dos candidatos excluídos a partir do recálculo de ambos os partidos, Compromisso com Valença 1 e Compromisso com Valença 2. Estes foram declarados inelegíveis por 8 anos, né? Ou seja, os candidatos cassados. Além disso, determinou-se o recálculo do quociente partidário para todos os fins de direito. Isso com base nos artigos 106 e 107 do Código Eleitoral e o artigo 5º da Lei de Eleições. Foi julgado improcedente os pedidos de cassação e inelegibilidade quanto a candidatos eleitos pelas coligações Compromisso com Valença 1 e 2. E para aqueles que, apesar que não foram eleitos, não foram atingidos pelo recálculo. Julgaram-se improcedentes os pedidos no tocante a prefeito e ao vice-prefeito eleitos, por falta de provas de sua participação ou anuência, além de inexistir benefício eleitoral. Diante de toda essa conjectura de deferimento parcial, ambas as partes recorreram, interpuseram recursos eleitorais. E agora, João Marcos vai retornar para fechar essa primeira parte do que foi o primeiro recurso especial. O julgamento do TRE Piauí julgou por unanimidade manter as fraudes na coligação Compromisso com Valença. Na coligação Compromisso com Valença 2, das 3 candidaturas que foram feitas, consideradas fictícias, apenas a candidatura de Georgia Lima Verde Brito teve maior debate, sendo cassada por 4 votos a 3. Os já eleitos também foram cassados. As candidatas foram consideradas inelegíveis por 8 anos. Todos os candidatos da coligação foram cassados. A coligação que fez a denúncia, ou seja, a coligação Nossa União é o Povo, argumentou sobre a divergência pretoriana e a afronta ao artigo 22.14 da Lei Complementar 64 de 1990, afirmando que, ao reconhecer a fraude, a inegibilidade deve ser aplicada a todos os candidatos beneficiados, e não apenas às 5 candidaturas fictícias. Destacou-se também um dissídio em relação à aplicação das sanções de cassação e inegibilidade aos vencedores do pleito majoritário, que se beneficiaram da situação irregular em que 29 candidatos das 2 coligações pediram votos em seu favor. Essa relação é evidenciada pelo material impresso da campanha, que incluía nome e número dos candidatos dos cargos de prefeito e vice-prefeito. O texto aponta que é em torno de uma candidatura majoritária que as proporcionais se formam, enfatizando que não é necessário o envolvimento dos candidatos majoritários na fraude, basta a prova do ilícito e o benefício obtido. Além disso, foi mencionada a inconstitucionalidade do artigo 30, do artigo 224
do Código Eleitoral, do inciso 30, que prevê novo pleito majoritário quando os candidatos cassados obtiverem menos de 50% dos votos válidos, considerando essa regra uma violação à soberania popular. Após isso, então, deu-se o segundo recurso especial. No segundo réu, Leonardo Nogueira, Estênio Romero e Maria de Fátima, vereadores eleitos pela coligação Compromisso com Valença 1, e Benonim José, Raimundo Nonato e Arena Maria, eleitos pela coligação Compromisso com Valença 2, sustentaram em resumo que, primeiro, a afronta aos artigos 10, inciso 3º da Lei 9.504 de 97 e artigo 1º e 14º da Constituição Federal de 88, ainda que reconhecida a fraude quanto às candidatas das coligações, ambas registraram outras candidaturas femininas, efetivas, o que afasta a cassação indistinta de todos os pleiteantes ao cargo de vereador, como procedeu o TRE Piauí. 2. O indeferimento integral é a última medida efetivada caso não exista nenhuma candidatura da cota mínima, o que não é o caso dos autos. E 3. Consoante o que decidiu o TSE no julgamento do RESP 846/72, não atendido o percentual mínimo de 30%, basta ao partido ou à coligação excluir proporcionalmente o número de candidatas de outro sexo. E 4. O critério fixado na sentença de preservar os candidatos pela ordem dos mais votados é o que melhor atende ao princípio da soberania popular. No terceiro RESP, os vereadores não eleitos da coligação Compromisso com Valença 1 e 2 aduziram o seguinte: primeiro, que a afronta ao artigo 1º, parágrafo único e 10, inciso 3º da Lei 9.504 de 97, que diante dos fatos que comprovam que os recorrentes efetivamente participaram do pleitearam o cargo de vereador por vontade própria, não havendo qualquer prova que praticaram de forma dolosa atos fraudulentos para registrarem suas candidaturas, ou se foram induzidos para apenas cumprir o número mínimo, o que faz com que seja reformada a decisão ante a ausência de provas mínimas. 2. Que os fatos narrados por si só demonstram que não houve potencialidade lesiva que pudesse comprometer a rigidez do processo eleitoral. 3. Que não há de se falar em fraude quanto à candidata Magali da Silva, pois ela tem anemia falciforme, tendo engravidado durante o período eleitoral, e sua gestação ter sido de alto risco. E 4. Como exemplo, a postagem na rede social de Maria Eugênia apoiando seu esposo, candidato ao mesmo cargo, não foi a recorrente quem postou, mas alguém de forma sorrateira que fez a publicação e marcou a candidata, fazendo com que a publicação ficasse exposta na sua página do Facebook. 6. A justificativa para que as contas das candidatas terem movimentação e datas extremamente semelhantes se justifica pela greve bancária que ocorreu no dia 7 de 10 de 2016, que durou 21 dias. E 7. O não comparecimento às urnas de alguma das candidatas é insuficiente para isentar a fraude. Olá, professor. Olá, Jonathan. Tudo bem? Dando continuidade ao que Kaique já iniciou sobre o terceiro recurso especial, agora já no finzinho do relatório, eu trago que os recursos interpostos pelas coligações Compromisso com Valença 1 e 2 foram aceitos pela presidência do TRE do Piauí e não houve, ademais não houve juízo de admissibilidade com relação ao recurso interposto pela coligação Nossa União é com o Povo. Porém, a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu sua opinião de maneira contrária, que, na verdade, esses recursos das coligações de mesmo nome deveriam ser negados e deveria ser aceito o recurso, deveria ser dado provimento parcial, na verdade, ao recurso da coligação Nossa União é com o Povo, de modo que a inelegibilidade fosse estendida para todos os demais postulantes aos cargos eletivos que também participaram dessa fraude, certo? Além disso, nós temos que os 6 vereadores que foram eleitos pelas coligações de mesmo nome, a Compromisso com Valença 1 e a Compromisso com Valença 2, entraram com questões de ordem, alegando que haviam vícios no processamento do feito já na corte de origem. Ou seja, o principal feito, por exemplo, que eles alegaram seria justamente a ausência desse juízo de admissibilidade com relação ao recurso da coligação Nossa União é com o Povo. Dessa forma, foi deferido parcialmente os pedidos e também foi deferida a tutela de urgência solicitada, que seria para que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso e qualquer afastamento que pudesse ser decretado para esses vereadores fosse cancelado e, se eles já tivessem sido afastados, que fossem reconduzidos a seus cargos até que houvesse o julgamento de mérito do recurso especial eleitoral. Além disso, houveram 6 pedidos idênticos, onde os autores entraram de modo
a buscar uma posição de assistente litisconsorcial ou social junto da coligação autora da AIJE. O que eles buscavam com esses pedidos? Que fossem determinados como suplentes das vagas. Só que esses pedidos não foram acatados porque eles não estavam em exercício do cargo e tampouco eram suplentes das respectivas coligações. Dessa forma, nenhum desses pedidos foi aceito, foi deferido, e este é o final do relatório. No Brasil, mesmo existindo um discurso de que se luta por igualdade e inclusão, ainda há uma desigualdade de gênero presente em diversas instâncias, diversas áreas do país. A lei de cotas ela foi criada para que obrigue os partidos políticos a colocarem 30% de mulheres dentro das suas candidaturas. Mas nós precisamos entender o que acontece quando essas candidaturas elas são manipuladas, quando essas candidaturas elas são fraudadas. No caso de 2016, o TSE ele trouxe à tona a fraude à cota de gênero. A decisão do recurso especial ela revelou um esquema que partidos políticos usavam de candidaturas femininas falsas apenas para burlar a cota representada na lei. Então a fraude às cotas de gênero ela tem consequências políticas severas. Em 2019, o TSE começou a punir com mais rigor esses partidos políticos envolvidos, caçando chapas inteiras que utilizavam dessas candidaturas femininas falsas. O impacto dessas fraudes eles vão muito além dos tribunais. 73 do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao tema fraude à cota de gênero. A baixa representatividade feminina nos espaços de poder eles têm consequências sociais profundas. Apesar das mulheres serem mais 50% da população brasileira, a participação nos espaços políticos ainda é mínima. Isso dificulta e impacta diretamente na produção de políticas públicas que sejam voltadas, por exemplo, para a saúde da mulher, para direitos reprodutivos, que são bandeiras que precisam ser, que são necessárias que sejam levantadas por mulheres. Ao analisarmos o cenário local, aqui em Mossoró, nas últimas 2 eleições, nós tivemos uma participação feminina mínima entre os eleitos para a Câmara de Vereadores. Na eleição de 2024, nós tivemos apenas Plúvia e Marleide, ambas candidatas do Partido dos Trabalhadores, eleitas vereadoras de Mossoró. Na eleição de 2020, dos 23 vereadores, apenas 3 mulheres foram eleitas, sendo elas Larissa Rosado, Carmen Júlia e Marleide, do Partido dos Trabalhadores, que foi reeleita em 2024. Um caso mais emblemático envolveu a candidata a vereadora em 2020 e vereadora eleita Larissa Rosado. O TSE resolveu caçar a chapa inteira do PSDB, do Partido Social da Democracia Brasileira, porque reconheceu a fraude a cotas de gênero. Ao caçar a chapa do PSDB, o TSE acaba retirando o mandato de Larissa Rosado e quem assume é um homem, o candidato na época Marrom Lanches. Um ponto que pode ser discutido é que nós retiramos uma mulher de um espaço de poder e damos espaço agora a um homem para estar nesse lugar. O fato é que as fraudes à cota de gênero acabam retirando, num contexto geral, tanto entre eleitas como no processo da eleição, mulheres dos espaços que elas precisam e devem estar inseridas. Quando as mulheres elas são excluídas do processo político, suas vozes, interesses também são excluídos. As fraudes à cota de gênero ela perpetuam a ideia de que a política é um espaço predominantemente masculino, o que desestimula as mulheres a participarem do processo eleitoral. O impacto disso pode ser sentido na ausência de leis que atendam necessidades da população feminina. Movimentos sociais, organizações estão lutando para assegurar a real inclusão de mulheres na política. O fortalecimento da fiscalização, o apoio a campanhas femininas, a conscientização sobre a importância da igualdade de gênero são passos essenciais para garantir que as cotas de gênero elas não sejam apenas mais um número, e sim uma realidade de transformação da igualdade de gênero nas eleições e no processo eleitoral. A fraude às cotas de gênero é uma ameaça à nossa democracia.
mas também é um chamado para a ação. Para que a política ela realmente represente a todos, precisamos garantir que as mulheres tenham seu espaço, seu apoio e a sua voz ouvida. Só assim poderemos construir uma democracia verdadeiramente inclusiva e justa. Dando continuidade, agora que já falamos um pouco dos aspectos políticos, dos aspectos sociais, vamos entrar agora no cenário político, em relação à fraude das cotas de gênero. De início, é importante que falemos algumas possíveis consequências que essas fraudes já estão acarretando e podem continuar acarretando, trazendo para o nosso cenário político. O primeiro deles, que achamos interessante trazer aqui, é a questão da possível deslegitimação dessa política de cotas, porque no momento em que acontece, que estamos vendo constantemente, o número de fraude aumentando, talvez essas ocorrências tragam para essa política uma visão de ineficácia, uma visão de que não está funcionando, uma visão de que é só no papel. Então, tudo isso pode contribuir para que futuramente essa política seja revogada ou até mesmo restringida por não estar apresentando a eficácia que deveria, já que acontecem tantas fraudes nesse sentido, nesse meio. Depois também é possível avaliarmos que essas fraudes elas trazem o que a gente chama de uma subrepresentação das mulheres. Então, acontece que existem mulheres na política, mas de forma irreal, de forma subrepresentativa, não é uma representação real. Então, o que acontece? Essas mulheres continuam sem ser ouvidas, continuam não exercendo a sua voz ativa, então não é uma representação real, sendo apenas uma subrepresentação para cumprir tabela, para cumprir os números que deveriam cumprir em relação à porcentagem que deve ter de mulheres, nesse caso. Mas elas não são representantes reais. Então, outra consequência constante é isso, apenas de forma fictícia. Outra consequência que podemos citar é a questão do desvio de foco. Então, esses escândalos constantes sobre a fraude à cota de gênero traz muitos holofotes para questões específicas e acaba que alguns casos isolados que merecem também apoio e atenção e repreensão não são vistos. Então, é outra consequência que vemos dessas constantes fraudes a essa cota de gênero. Agora a gente vai entrar um pouco mais no desenvolvimento do assunto com o Gabriel. Então, dando continuidade ao que for exposto pela colega Thalita, vamos a alguns pontos muito importantes em relação às consequências e impactos dessa fraude à cota de gênero. Envolve diretamente o impacto na mobilização social, haja vista que, em se tratando de uma causa tão nobre e importante, negligenciá-la faz com que muitos agentes públicos, políticos e sociais enxerguem a importância do adentramento das mulheres no debate político como algo que deve ser colocado de lado, mitigado de certa forma. Afinal de contas, se há uma fraude dentro do próprio sistema político ao qual as mulheres estão envolvidas, e se esse próprio adentramento está sendo feito de maneira fraudulenta, esse debate perde seu poder. Ele não se torna mais um debate enriquecedor. Ao contrário, acaba por favorecer os interesses hegemônicos dentro da linhagem política há muito tempo, e isso acaba enfraquecendo e empobrecendo a causa. Há uma resistência maior às mudanças. Isso também acaba reforçando estereótipos, aumentando ainda mais essa pseudo-percepção de que as mulheres não devem exercer direitos políticos e não têm lugar na política, haja vista que, quando se entra nesse espaço de adentramento, há uma dificuldade de inserção das mesmas, muito por conta dessas próprias fraudes. E claro, isso também pode gerar consequências legais e institucionais, ocasionar na perda de mandatos, na necessidade de reformas institucionais que mudem cada vez mais a seara política, e isso mostra efetivamente que devemos ter mecanismos rigorosos de controle nas políticas de cotas. Afinal, o motivo primário, principal e essencial é o de promover a igualdade de gênero de maneira eficaz e legítima. De nada adianta debatermos sobre o assunto, de nada adianta ficarmos apenas na teoria se isso não for realmente aplicado na prática. Muitas mulheres vêm ganhando voz na política, e apesar de haver o mesmo estereótipo de que elas são incapazes e inferiores aos homens em situação cognitiva e social, elas vêm se provado que o espaço vem se tornando cada vez mais amplo e oportuno, ao passo que elas vêm entrado na política e vêm defendendo suas próprias causas. É bacana, inclusive, que muitos homens atuem em pautas
políticas mais inclusivas, visando esse progressismo e até mesmo a inserção delas tanto no mercado de trabalho como nas demais ações públicas. Mas uma mulher, por ser mulher, vai conseguir degladiar mais e lutar sobre suas próprias causas, sobre aquilo que elas entendem e passam todos os dias. Estamos cansados da perpetuação de famílias no cenário, do engessamento do debate e do discurso, e para um ambiente cada vez mais oportuno, precisamos da voz de mais mulheres para que tenhamos um ambiente mais igualitário para todos. E é aqui que eu encerro a participação ao grupo pelo trabalho em equipe e, claro, a você que está me acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.